unção de ousadia, unção de conquista. unção de conquista. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "E vós mesmos de comer?" Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, permanecei conosco para sempre. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Senhor, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Algo que parece nada diante da multidão. Algo que dava para manter a fome de uma pessoa. Mas quando tem a bênção de Deus, dá e sobra. Tudo que tem a bênção de Deus, dá e sobra. E Jesus, na palavra de hoje, nos fala sobre o milagre da multiplicação, daquilo que faz prosperar, do milagre que Deus realiza da multiplicação, seja do que for, de sonhos, de projeto, de vida financeira, de caminhos, de missão. E a palavra de Jesus vai nos mostrar o caminho para que o agir sobrenatural de Deus possa acontecer na nossa vida, até no pouco ou até no nada. Deus é capaz de fazer tudo, porque a palavra nos fala: o homem trabalha, mas é Deus quem faz crescer. E quando nós confiamos, a palavra ainda nos diz: eu faço você colher aonde você não plantou. Eu faço você juntar onde você não semeou. Porque é Deus
quem traz o retorno, não só pelo trabalho das nossas mãos, mas para tudo na nossa vida. Por mais que eu tenha condições, que eu consiga fazer algo, eu preciso esperar em Deus. Feliz aquele que espera em Deus. Porque sabe que Deus vai prover, Deus vai intervir, Deus vai agir. E a palavra de hoje nos fala de 3 passos que o Senhor vai ensinar para que o sobrenatural de Deus possa acontecer: a compaixão, o desapego e o agradecimento. 3 princípios que antecedem um coração para torná-lo fecundo para o sobrenatural de Deus. O milagre da multiplicação do pão e do peixe é simplesmente um sinal para mostrar que Deus é capaz de intervir numa realidade quando há a compaixão, o desapego e o agradecimento. A palavra começa falando de um sofrimento que Jesus estava vivendo. Às vezes a gente acha que o Senhor, por ser Deus, Filho de Deus, não sofria. Jesus sofria como nós sofremos. Jesus chorava como nós choramos. Jesus também caiu, como nós caímos às vezes pelo peso da cruz, 3 vezes. Filho de Deus. E a palavra começa falando da morte de João Batista, primo de Jesus. Aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que as multidões seguiam antes de seguir Jesus. Um homem que Jesus vai dizer, não nasceu, nem nascerá, filho de mulher maior do que João. Porque João rasgou a sua vida. João era uma voz que gritava não só no deserto, mas diante de cada realidade que era conduzida pelos desejos e pela vontade do mundo. João era um homem diferente em tudo. Na vida, na escolha do lugar onde habitava, nas vestes que trazia, na imagem que ele tinha. As pessoas olhavam João, parecia um bicho, um homem da pré-história, um homem das cavernas. É assim que a gente escuta às vezes as pessoas falando: não, você é da caverna, não, você é tão antigo. Cabelo grande, barba grande, vestia-se de pele de camelo, alimentava de alimento que ninguém queria, morava no deserto, fazia do lugar de habitação lugar de sofrimento, para mostrar que quando nós estamos em Deus, quando não temos medo de ser diferente, Deus vai prover e nós nos tornamos grandes diante de Deus. A grandeza diante de Deus não está nos atos, mas na verdade que vivemos, daquilo que é o desejo do coração de Deus. E João Batista, antes de Jesus começar a sua missão, ninguém conhecia Jesus. Todo mundo conhecia João. Todo mundo ia até João. E João não fez milagre nenhum. Não há nenhum relato de milagre falando de João. E a multidão seguia porque João vivia na verdade. A verdade atrai, a verdade conduz. A verdade que criou todas as coisas. Nosso coração tem desejo da verdade de Deus. E a palavra nos fala que o próprio Jesus escutava João. Imagina, o Filho de Deus. O primeiro discurso de Jesus vem do conteúdo do discurso de João. Jesus, quando inicia sua missão, ele começa falando de conversão. E toda a palavra de João era: convertei-vos, porque o tempo está próximo. O machado já está posto à raiz da árvore. O Senhor virá como justo juiz para juntar toda a eira. A pá já está pronta para separar. Convertei-vos, porque o tempo do Senhor está aí. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Endireitar o caminho do Senhor significa endireitar a própria vida, a conversão, a mudança interior, que é o caminho que João veio propor. E Jesus escutava João, acompanhava João, ouvia João e dizia:
Este sim, não há homem maior, nem haverá filho de mulher do que João. E Jesus, quando foi até ele, viu que ele estava batizando. João, quando viu, disse: eu não sou digno de tocar nos teus pés, de tocar na sandália dos seus pés. Você vem a mim, eu que tenho que ir a ti. E Jesus disse: é necessário que se cumpra toda a Escritura. E Jesus se abaixa nas águas, começa a rezar, e João, então, aquele que vai batizar Jesus, joga água sobre ele. E naquele momento, a graça de Deus vem sobre Jesus para iniciar um tempo novo. E João, ele era querido por todos, um profeta, o último dos profetas, que vai fechar o ciclo das profecias, porque em Jesus se cumpre toda a promessa de Deus. E de repente Jesus escuta: João morreu, foi separado a sua cabeça do corpo. Olha a morte que João teve, uma morte indigna, daquele que pregou a verdade, daquele que preparou o caminho, daquele que Jesus vai testemunhar. Foi separado a sua cabeça do seu corpo, e a cabeça entregue, como consequência de um sentimento de revolta por ele ter falado a verdade, um sentimento de querer ver o mal no outro por ele mostrar o caminho da verdade. O sentimento de vingança é filho primeiro do demônio de Satanás. A situação não superada, não resolvida, o ódio guardado no coração que vai gerando como um filho da serpente o desejo de vingança. Isso não vem de Deus? O desejo de vingança é a concepção no interior de uma alma de destruir o outro. Todo desejo de destruição do outro, isso é filho do demônio. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Todo desejo de destruição não vem de Deus. É pelos frutos que se conhece uma árvore. Nem tudo que parece luz está na luz. O cuidado que precisamos ter. E Jesus, quando viu a morte de João, Jesus se entristeceu, Jesus se comoveu por aquela situação, pela morte como João passou. E a palavra do Evangelho começa dizendo que Jesus se afastou para um lugar deserto. Quando você está triste, qual lugar que a gente vai? Qual lugar que a gente vai quando a gente está triste? Deserto. A gente se distancia, a gente quer ficar na solidão, curtindo aquele sofrimento. É Deus que nos livre, ficar curtindo sofrimento. Mas tem gente que é assim. Tem gente que gosta de ficar naquele cantinho, curtindo aquele sofrimento, chorando, lembrando, trazendo à memória aquilo que ouviu, aquilo que falou, aquilo que passou, e chora, curte sofrimento. Deus que nos livre disso. As lágrimas podem durar uma noite, mas logo no outro dia, a alegria do Senhor vem nos levantar. Caiu, machucou, chorou, entristeceu, aborreceu, pronto, lava o rosto e levanta. Não vai ficar curtindo aquele sentimento. Jesus, ele viveu isso, ele sofreu quando viu a morte de João, e ele quis se retirar para um lugar à parte, ficar sozinho. É o sentimento que às vezes a gente tem quando a gente não está bem. O primeiro desejo do coração que não está bem é: deixa sozinho. Me deixa quieto. Olha as pessoas quando estão com depressão, um sofrimento não superado, e às vezes que nem consegue achar uma raiz. A primeira atitude deles é o quê? Se afastar de tudo, de todos, ficar naquela experiência de sofrimento. E Jesus viveu essa experiência de sofrimento, distanciou, afastou de todo mundo, queria viver aquela experiência. Mas quando ele passa para o outro lado, ele vê uma multidão. O que nos fala a palavra que ele sentiu no coração? Compaixão.
A compaixão tira a gente de toda situação de sofrimento. O ver o sofrimento do outro. Ver que existem pessoas também que estão passando situações de sofrimento, de dificuldades. E Jesus, quando viu aquela multidão, Jesus teve compaixão. E ele não ficou parado vivendo seu sofrimento, curtindo seu sofrimento. Não. Se levantou. Viu aquela multidão, foi até eles. E começou a ensinar, a falar. Primeiro passo para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. A compaixão, que significa parar de olhar para o seu próprio sofrimento, parar de olhar para a sua própria necessidade, sair da situação de vitimização e dar um passo e olhar a necessidade do outro, mesmo que eu esteja ferido, mesmo que eu esteja machucado, mesmo que eu esteja chagado. A cura de Deus acontece no caminho, quando eu vou curar o outro, quando eu vou me colocar a serviço do outro, quando eu vou ajudar o outro, a graça de Deus acontece na minha vida também. Como Jesus curou aqueles leprosos, que não foi instantâneo. Como o milagre, o primeiro milagre do Senhor não foi instantâneo. Jesus pediu que tirasse água. Não foi vinho. Tire da água e leva. Mas é água. Tira da água e leva. Tiraram a água. Mas quando serviram, era vinho. O milagre aconteceu no caminho. Há milagres na nossa vida que não vão acontecer instantaneamente. Há milagres na nossa vida que vão acontecer quando eu obedecer a voz do Senhor e caminhar, mesmo que eu não veja. E há momentos na vida que eu vou ter que pegar a água assim. Senhor, mas é água. Vai, serve, faz, caminha, segue. Obedece a minha voz. E o milagre vai acontecer no caminho, no percurso, pela obediência à minha voz, pela obediência à minha palavra. A primeira palavra que Nossa Senhora vai dizer no início da missão de Jesus: faça tudo o que Ele disser. Faça tudo, tudo. E a primeira graça para que um milagre possa tocar na sua vida, para que o sobrenatural de Deus possa agir, é a compaixão. Se não houver compaixão, não tem milagre. A capacidade de não olhar só para o seu próprio sofrimento, mas olhar a necessidade do outro. Primeiro passo para que eu possa tocar no milagre de Deus. E logo depois Jesus então saiu daquela situação. Estava assim, estava doendo sim, estava triste pela morte de João, seu primo, um profeta, um grande homem de Deus. Tem uma palavra que nos fala que Deus chora a morte dos seus amigos. Jesus, quando viu Lázaro morto, chorou. Jesus estava triste pela morte de João, um grande homem, maior de todos os profetas. Mas ele se coloca a serviço daquela multidão que estava diante dele. Sair da sua situação de sofrimento e olhar para o sofrimento do outro é um remédio que nos coloca de pé. E o segundo passo, que é o esvaziamento. Se não houver, não há milagre. Jesus então, vendo aquela multidão, ele começou a ensinar, ficou o dia inteiro falando. Imagina que coisa boa. O padre às vezes fala aqui 1 hora, eu fico doido para falar, mas meu Deus, tem que cortar, tem que parar, porque o tempo já chegou. Essa semana eu vi uma pessoa falando: nossa, padre, o senhor está falando menos agora, né? Eu sou, meu Deus, não sei se isso é bom, se isso é ruim. E Jesus, ele ficou o dia inteiro falando. O dia inteiro falando, ensinando, desde manhã cedinho, que Jesus saiu de madrugada, se escondeu, quis ficar sós por causa da morte de João. E quando ele chegou pela manhã, do outro lado do mar, a multidão chegou e ele não se alimentou, não tomou café, não fez nada. Ele colocou em primeiro lugar a necessidade daqueles que estavam diante dele. Ele ficou o dia inteiro falando, ensinando, falando do reino dos céus, curou os enfermos que ali estavam. E aquela multidão no lugar deserto com Jesus, porque se estamos com Jesus não há deserto, se estamos com Jesus não falta. Não importa o lugar onde estamos, se estamos com Ele,
até o deserto fará brotar aquilo que é necessário para você se manter. E Jesus, depois de ensinar uma multidão, muito tempo falando, os discípulos já devem ter olhado no relógio, né? Acho que antigamente não tinha relógio, mas tinha alguma coisa para marcar a hora. Senhor, o povo está com fome. Olha, interromperam Jesus ensinando. Deve ser Pedro, né? Porque eu não consigo imaginar outro discípulo falando isso com Jesus. Quem vai lá falar com o padre que o tempo acabou? Eu não. Não vai você. A coisa que eu mais vejo quando a gente está aqui transmitindo, fazendo eventos, porque a gente tem uma pessoa que marca o tempo para a gente, né? E fica assim, você tem meia hora, depois você tem 20 minutos, você tem 10 minutos, você tem 5 minutos. A única plaquinha que eu vejo é tempo esgotado. Só vejo essa placa o tempo todo. Levanta a plaquinha, seu tempo acabou. Aí quando tem alguém fala com o padre que o tempo acabou. Eu não, vai você. Vai você. E eu creio que foi Pedro que foi levantar essa plaquinha para Jesus. Seu tempo acabou, Jesus. O povo está com fome. E Pedro chegou, Senhor, o Senhor não me leva a mal não, mas aqui não tem supermercado não. A gente está aqui com o Senhor desde cedo, Senhor. Ontem nós tivemos um dia inteiro de missão. O Senhor não está com fome não? E Jesus olhou para ele e disse, vocês estão com fome? O povo está com fome? Dá a vocês mesmo esse povo de comer. Senhor, a gente não tem nada. Vocês que vão ensinar esse povo. Eu vou para junto do Pai, eu estou cumprindo a minha missão. Estou completando a minha missão, mas é vocês que vão, diante das experiências de deserto da vida, alimentar esse povo. Dá a eles de comer. Senhor, a gente não tem nada. O nada que você tem, se você colocar diante de Deus, Ele vai fazer tudo. Mas dá aquilo que você tem. Dá aquilo que você tem, mesmo que pareça pouco. Mesmo que seja um nada, eu posso fazer desse nada tudo. Eu posso fazer as pedras falarem se vocês não falarem. E Pedro então chamou os discípulos. O mestre falou que não vai despedir o povo, não. Ele vai continuar. Ele pediu mais meia hora para falar. E ele perguntou, o que a gente tem? E os discípulos, Senhor, nós não temos nada. E um menininho no meio escutou. Eu tenho. Minha mãe fez uma lancheira para mim. Mãe boa, né? Mãe, quando vê os filhos, quando vai sair, a primeira coisa que a mãe coloca na bolsa é o quê? Um lanchinho, um suco, um todinho, um biscoito. Quando o filho é pequeno, porque a criança deu fome, ela precisa de comer alguma coisa, não sabe esperar. E a mãe deu para essa criança aquilo que vai se tornar um milagre. Bendita mãe, que colocou junto da sua criança um embornal com alguns pães e alguns peixes. E bendita criança, que não quis só para ela aquilo que tinha. Era pouco, mas o pouco colocado nas mãos da pessoa certa prospera. Dá e sobra. E quando aquela criança ouviu, o que vocês têm aí? Eu tenho. O que você tem? Uns pãezinhos e uns peixes. Senhor, isso não é nada. O nada colocado nas minhas mãos vai prosperar. Segundo passo, esvaziar-se. Eu preciso aprender a desapegar daquilo que eu tenho. Eu preciso aprender a dividir, a colocar a serviço do outro. Mesmo aquilo que pareça pouco, aquilo que é pouco para mim. Se eu me esvazio e divido e coloco para Deus, a serviço de Deus, com a bênção dele, aquilo vai prosperar. O terceiro passo, Jesus pegou aquilo que parecia pouco, agradeceu. Às vezes a gente reclama do salário. O salário não dá para nada. É lógico que não vai dar mesmo não. Se você rezar, agradecer, glorificar a Deus, justificar a Deus com Ele, Ele vai prosperar. Às vezes a gente fica admirado. Uma vez eu encontrei com um pai de família. O Padre abençoou minha casa. Consegui colocar forro. O Senhor abençoou, abençoou. Vamos lá, todo feliz. Cheguei lá, foi apresentando os menininhos. Quase que João, Maria, José, Tiago, uma escadinha, né? Mão de menino. Ainda quando chega lá fora, tem uns 3 cachorros lá fora ainda.
passarinho para todo lado cantando. Feliz. Terminou a casa. Aí depois ainda, seu padre, eu ganho um salário por mês. E faço bico de vez em quando. Eu olhei a casa toda arrumadinha, toda conduzida, direcionada na condição que ele tem. E lembrei dessa palavra. E às vezes a gente tem algo que dava até para sobrar e a gente não consegue fazer nada. Padre, eu não sei para onde vai meu dinheiro. Entra numa mão na semana que vem. Que chega, eu já não sei para onde que foi. Você gastou com o quê? Nem eu sei. O que você adquiriu? Não estou conseguindo adquirir nada. Reclama, murmura, não justifica Deus com aquilo que tem. O pouco com a bênção de Deus é muito. Dá e sobra. Mas a multiplicação precisa da bênção. A multiplicação precisa do agradecimento. Jesus pegou os pães e os peixes. Pai, te agradeço, é tão pouco. Mas nesse pouco, na tua presença, vai alimentar essa multidão. Porque nada falta na tua presença. Nada falta na tua presença. Os 3 passos para que o milagre de Deus possa acontecer. A compaixão, que se não houver compaixão, a capacidade de deixar de olhar só para o próprio sofrimento e olhar pelas necessidades do outro. O esvaziamento, desapegar de si mesmo, ser a capacidade de dividir até aquilo que parece ser o necessário só para mim, mas eu entrego. E o agradecimento, que é o louvor, a glorificação, traz a bênção de Deus. E aquilo que traz a bênção de Deus alimentou milhares de pessoas. O pouco com Deus dá e sobra. Quando existe a compaixão, quando existe o esvaziamento e quando existe o agradecimento. Para de reclamar e glorifica a Deus. Para de murmurar e bendize a Deus. Por cada coisa, por cada ato. Mesmo que as coisas não aconteceram aqui, não é só com dinheiro, não. Às vezes a gente reclama da vida, a gente reclama do marido, a gente reclama da esposa, a gente reclama do carro, a gente reclama dos irmãos, a gente reclama de tudo. A gente vai fazendo uma ladainha de murmuração. A palavra de Deus nos fala, não murmureis. Em vez de reclamar, murmurar, glorifica Deus. Dá graças a Deus, filho, em tudo aquilo que te acontecer. Na alegria seja perseverante, na tribulação persista, na enfermidade não se entregue ao abatimento. Glorifica a Deus no bem, na tristeza, nas alegrias, na falta, na perda, e Ele te justificará, Ele te honrará, Ele te conduzirá, porque o ouro puro é provado no fogo. O fogo que leva aos melhores caminhos que vêm das mãos de Deus, em todo tempo, em tudo que te acontecer. Obrigado, Senhor. Está doendo, mas obrigado, Jesus. Está difícil, bendito seja o teu nome. Não estou dando conta, exaltado seja o teu nome. Eu não sei que caminho tomar, bendito seja o teu nome. Em tudo, dai graças. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer porque o milagre vem das mãos de Deus. Quando há a compaixão, quando há o esvaziamento e o agradecimento, vem sobre nós a bênção da multiplicação. Faça essa experiência com seus sonhos, com seus projetos. Mesmo que alguns momentos da vida tentam silenciar, parar, roubar o seu caminho, Deus restitui e é capaz de fazer prosperar. Aonde não há possibilidade de nada, Deus é capaz de te dar tudo. Se tentaram calar os seus sonhos, Deus é capaz de fazer prosperar. A bênção da multiplicação, do extraordinário de Deus, vem quando eu confio, me esvazio e me entrego ao coração de Deus. Peça isso para Deus. Coloca diante de Deus tudo aquilo que você traz, o seu desejo de bênção, de multiplicação, de milagres.